Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 22 de abril. O quarto conteúdo do dia e estamos aqui novamente para poder trocar uma ideia sobre várias questões importantes. A CPI da manipulação de resultados já começou, o Textor está participando da oitiva e a gente vai trazer aqui algumas declarações que ele deu nesse começo de trabalho. Além disso, vale destacar também fala de Danilo Barbosa, que desfilou em campo diante da equipe do Juventude e comentou os gritos da galera de que quarta-feira é guerra. E por falar em quarta, Universitário do Peru no estádio Newton Santos a partir das 19 horas. E olha só, o jogo é quarta, hein? Vi muito torcedor falando sobre quinta. Meu irmão, se chegar no Newton Santos na quinta, o jogo já vai ter acontecido. Então fica ligado, é quarta-feira, a partir das 19 horas. E a equipe adversária já está com um longo período de invencibilidade. Tá na hora de quebrar essa sequência, hein? E que o Botafogo, claro, consiga um ótimo resultado. Quero destacar ainda, Fogão, que no último dia da janela doméstica, o Botafogo tentou uma contratação para a zaga, uma aposta, 21 anos de idade que o atleta possui, e já eu vou falar sobre isso. Claro, a gente vai falar aqui ainda sobre o clássico diante da equipe do Flamengo. É semana de clássico e a CBF já tomou uma decisão que começa a gerar aquela polêmica pré-clássico, né? A arbitragem está definida. Rafael Claus. Lembra a última arbitragem dele no clássico contra o Flamengo? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes de mais nada eu te convido, por gentileza, a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Nós estamos com quase 45.200, faltam 11 inscritos para essa marca e a gente está em busca dos 46 mil até o dia 10 de maio. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando, conforme eu disse, esse é o quarto conteúdo do dia e amanhã, logo cedo, a gente vai ter mais um vídeo aqui no canal. Então inscreva-se, compartilhe, vocês fortalecem demais o nosso trabalho. Dito isso, vamos em frente, vamos começar trazendo aqui declaração de Danilo Barbosa, que depois desse confronto contra o Juventude, já está mirando, claro, o jogo diante da equipe do Universitário. E a galera na arquibancada gritou, quarta-feira é guerra. Danilo Barbosa disse o seguinte sobre isso. Abre aspas. A galera fala de guerra, mas a guerra é sempre o próximo jogo, não tem jogo fácil, onde você consiga jogar cômodo. As equipes são muito qualificadas, todos têm acesso às informações de como você joga, de como defende, e isso torna o jogo muito difícil. Independente do adversário, todo jogo para nós é guerra. O espírito tem que ser esse mesmo, tá? Todo jogo tem que ser encarado com a máxima seriedade do começo ao fim. Essa historinha de entramos desconectados, não sei o quê. Meu irmão, não queremos mais ouvir esse tipo de papo, esse tipo de declaração. A verdade é essa. Agora, sobre o jogo contra o Juventude, o Danilo Barbosa aproveitou para fazer uma breve análise do confronto. E ele comentou o seguinte: conseguimos ser bastante eficazes, sobretudo no último terço. Independente de quem jogue, sempre procuramos fazer o nosso melhor. Há jogos em que conseguimos ser bastante eficazes, há outros em que temos dificuldade, até por questão de entrosamento, de sintonia, porque é uma mudança de ideia de jogo. Estamos tentando fazer o melhor para aprimorar jogo a jogo. E certamente, se o Botafogo seguir nesse processo de evolução com o técnico Arthur Jorge, daqui a pouquinho o Glorioso vai estar jogando redondinho ali, sabe? Um futebolzinho bem encaixado, bem competitivo, que é o que a gente precisa para poder fazer frente tanto na Libertadores, quanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil. E por falar em Campeonato Brasileiro, domingo tem clássico, você sabe disso, né? Domingo, 11 da manhã, no Maracanã, já garanti meu ingresso, a galera do Fala Fogão estará presente e a CBF já fez o favor de gerar uma polêmica pré-clássico. Pois é, o Rafael Claus foi designado para apitar esse confronto. Vale lembrar que no último clássico entre Botafogo e Flamengo, que aconteceu no estádio Newton Santos, aquela derrota por 2-1, onde depois o Bruno Lage fez aquela cagada monumental na coletiva, né, pós-jogo, você sabe muito bem disso, mas o Claus naquele confronto, ele tomou várias decisões equivocadas. Teve, por exemplo, a não expulsão do Bruno Henrique. Ao que parece, o JP e o Cuesta foram com o rosto no cotovelo do atacante, não ao contrário. Além disso, vale lembrar a jogada onde ele não marca a falta no Tietê. Falta claríssima. Foi na nossa frente ali, na leste inferior. Ele não marca a falta e na sequência do lance sai o gol do Flamengo. Fora, claro, o impedimento no primeiro gol do Flamengo, o gol contra do Marlon, mas o Bruno Henrique estava adiantado e o Marlon só faz o gol contra por conta da possibilidade dessa bola chegar no atacante. O VAR não ajudou, o gol foi validado, enfim. Tivemos polêmicas naquele confronto, mas para que simplificar se você pode complicar, na verdade? A CBF, ela age dessa maneira e a gente espera, claro, que a arbitragem do Rafael Claus seja o mais neutra possível, que no Maracanã o Botafogo faça um grande jogo e, apesar da arbitragem,
saia com um resultado positivo. Agora, Fogão, aproveitando aqui para falar um pouquinho sobre o mercado da bola, vamos trocar uma ideia sobre uma tentativa de contratação que o Botafogo buscou realizar no fim da janela. Faltou tempo, no fim das contas, a reportagem aqui é do GE. O Botafogo tentou a contratação por 5,5 milhões de reais do zagueiro Davi Ricardo. Ele que tem 21 anos de idade, está se destacando na equipe cearense e o Botafogo tentou a sua contratação. Chegaria aí, claro, como uma aposta e tudo mais, mas no fim das contas faltou tempo. Cerca de 1 milhão de euros, baratinho, né? O zagueiro aí que o Botafogo está avaliando, né? De repente, para a segunda janela, talvez. Quem sabe, né? Só o tempo vai dizer. Mas segundo o GE, houve essa tentativa de fechar essa contratação nessa janela doméstica. Eu, honestamente, não venho acompanhando a carreira do Davi Ricardo, então não posso chegar aqui e dizer que é um ótimo jogador, uma grande aposta, vale muito a pena. Ele vem se destacando. Isso realmente eu sei que ele vem se destacando, vem sendo elogiado. Agora, daí acompanhar a carreira dele, eu não posso chegar aqui e falar uma coisa dessa, porque seria mentira. Então, a gente só sabe que o Botafogo tentou, o GE trouxe essa informação. Vamos ver se na segunda janela teremos alguma novidade sobre esse assunto, né? Sobre essa questão. Temos lacunas a preencher no elenco e aí resta saber o que a diretoria vai fazer. Na segunda janela, além do Alan e do Igor Jesus, vai trazer outros jovens, repetindo inclusive 2023, ou vai buscar reforços mais contundentes? Primeiro a gente tem que ver pelo que o Botafogo vai estar brigando na ocasião. Eu espero que a gente esteja em todas as frentes, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. É a minha expectativa com o avanço do trabalho de Arthur Jorge. Fogão, agora aproveitando para falar um pouquinho sobre Copa Libertadores, né? Quarta-feira, você sabe, o Botafogo entra em campo, o Universitário não perde há mais de 8 meses e o Glorioso tem uma tarefa importantíssima. Afinal de contas, vencendo a equipe do Universitário, a gente precisa secar aí Júnior Barranquilla e LDU. Se sair um empatezinho nesse confronto, maravilhoso. Vamos, inclusive, dar uma olhada aqui na questão do calendário dos jogos, né? Para a gente poder saber a data do jogo do Júnior Barranquilla e LDU. Eu confesso que nesse momento não sei. Vou pesquisar aqui com vocês para a gente poder ter uma ideia. Júnior Barranquilla e LDU vão se enfrentar amanhã, às 23 horas. Então a gente vai poder acompanhar juntos. Pelo menos uma parte desse confronto a gente consegue acompanhar juntos, ao vivo aqui no canal. E se sair um empate aqui nesse confronto, vai ser simplesmente maravilhoso. Porque o Botafogo vencendo vai a 3 pontos. O Júnior Barranquilla vai a 5. O Universitário fica com 4 e a LDU vai a 4, né? Com esse empate lá na Colômbia. Na próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar a LDU em casa. Tem que vencer, não tem nem que pensar em outro resultado. Iria a 6. E aí, Júnior Barranquilla visita o Universitário. Eles empataram na Colômbia. Se de repente acontece mais um empate, o Júnior Barranquilla, então, ele chegaria a 6 pontos, o Botafogo também chegaria a 6 pontos, o Universitário teria 5 e a LDU ficaria com 4. Ou seja, dá pra gente imaginar, num cenário como esse, o Botafogo chegando nas últimas 2 rodadas, dependendo só de si. E talvez, inclusive, vencendo o Universitário e o Júnior Barranquilla não perdendo para a LDU, faltando uma rodada aí para terminar o grupo, o Botafogo pode estar classificado para as oitavas de final. São várias combinações, claro, a gente não tem como saber o que vai acontecer antes do tempo, mas tomara que seja esse o cenário que a gente tenha pela frente, né? Que na penúltima rodada o Botafogo já garanta sua classificação, é uma possibilidade. Agora, existem outros cenários possíveis, naturalmente. O Botafogo vence o Universitário, Júnior Barranquilla vence a LDU. O Júnior Barranquilla, portanto, iria a 7 pontos, o Universitário estaria com 4 pontos, LDU e Botafogo com 3 pontos. Botafogo vencendo a LDU iria a 6. E aí, dependendo do resultado de Universitário e Júnior Barranquilla, a gente pode ter, de repente, uma vitória da equipe peruana, igualando os 7 pontos do Júnior. Botafogo, então, ficaria na terceira colocação com 6 pontos. Ou então você pode ter um empate entre Universitário e Júnior. O Botafogo ficaria na segunda colocação com 6 pontos, o Júnior na primeira com 8 e o Universitário com 5. A gente iria para as últimas 2 rodadas, dependendo só da gente, 100%. E, de repente, até podendo classificar também na penúltima rodada. São vários os cenários, Fogão, mas fato é, tem que vencer quarta-feira, tem que vencer a LDU para poder pensar em classificação. Qualquer coisa diferente disso não vai dar bom. E claro, Botafogo vencendo interrompe essa sequência de mais de 8 meses sem derrota da equipe do Universitário, que é vice-líder do campeonato peruano, está atrás 1 pontinho do Sporting Cristal, que é comandado pelo brasileiro Enderson Moreira. É o Enderson, técnico bom. Teve dessa no Botafogo, muito justo, e a gente é muito grato, claro, pelo trabalho que o Enderson Moreira fez naquela Série B do Campeonato Brasileiro. Nunca mais Série B, sempre brigando lá em cima, lá no topo.
Agora, Fogão, para encerrar esse vídeo, quero falar sobre esse caso da CPI da manipulação de resultados. O John Textor está participando lá da oitiva no Senado Federal e, naturalmente, eu vou trazer aqui uma declaração para que vocês possam ter um pouco do conhecimento daquilo que está sendo falado pelo sócio majoritário da SAF. O Textor falou o seguinte, ó, abre aspas, só conheci as pessoas da Good Game em 2023 e me confortei em conhecê-los e descobri que eles eram capazes de detectar que a corrupção estava ocorrendo em tempo real e espero tratar disso numa sessão secreta. Eles vão fazer essa sessão secreta onde nomes vão ser falados, outras provas vão ser apresentadas, né? Essa oitiva pública não entra nesse mérito, nesse detalhe do detalhe. Eles ficam falando um monte de coisa lá, perguntando o texto, um monte de questão, mas as provas mais contundentes, nomes e tal, isso vai ser tratado internamente, porque tem que correr em segredo de justiça. Esse relatório, e aí ele segura esse documento, de 188 páginas, é de apenas um jogo. Acredito que poderia ser aceito pela justiça, é muito detalhado. Estou colocando minha credibilidade à prova. Vejo como estou sendo tratado. O mundo está prestando atenção às SAFs no Brasil. Estou sendo processado na justiça. O presidente da CBF não aceitou meu pedido para me reunir com ele por mais de um ano. Eu nunca acusei o Palmeiras de nenhum tipo de irregularidade. Acredito que o Palmeiras poderia ser parte e participar, já que é inocente. Meu foco não é o Palmeiras, não é ninguém. Acredito que a integridade deveria ser respeitada. E o Textor aproveitou também para pedir transparência à CBF na escolha dos árbitros, dizendo o seguinte, vimos a mesma combinação de árbitro de campo e de vídeo, há uma caixa preta da seleção de árbitros e acredito que a CBF deveria ser mais transparente sobre a forma como os árbitros são escolhidos, como certas duplas de árbitros foram escaladas juntas em mais de 20 jogos. Bom, o Textor fala isso na CPI e o árbitro que vai apitar Botafogo e Flamengo é o Rafael Claus. Daí a gente já vê que não tem nem bom senso nem transparência na CBF. Mas, Fogão, quero saber sua visão sobre esses assuntos. O que você pensa sobre tudo isso? É assunto pra caramba, claro, mas deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, mesmo que não consiga responder um a um, porque realmente me falta tempo hoje em dia. Mas todos os comentários eu paro para ler, pode ter certeza disso. Então deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e volte amanhã aqui no Fala Fogão para mais conteúdos sobre o Glorioso. Um grande abraço e até a próxima.